Oi, meus amores! Que gostoso estar aqui de novo para compartilhar com vocês mais uma história. E essa história de hoje, esse mês que está chegando, que eu estou abrindo aqui, fala de novo, né, de que Deus está com a gente. Isso é uma verdade básica e a gente pode confiar nele, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre uma coisinha que talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade. Esperar. Quando acontece, né? Dos pais de vocês falarem assim: espera, vai chegar seu aniversário e você vai ganhar aquele presente. É difícil, né? É difícil. Mas olha, o nosso Pai que está no céu, Ele nos ajuda. E hoje a gente vai aprender esse importante valor, tá? Mas antes, a gente vai falar sobre o versículo do mês. O versículo do mês fala assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Está lá em Salmo 27:14. Não é legal? Sempre na nossa cabecinha. Esse é fácil de decorar, né, gente? Espere no Senhor. É isso. Então, a gente vai aprender agora, tá bom? A história dessa semana é sobre um homem que estudava a palavra de Deus e praticava. Muito legal. Então, eu vou falar para vocês que quando vocês tiverem que esperar, lembrem-se que Deus está com você, tá bom? Com vocês, né? Então, vamos lá, a história. Vou começar. Há mais de 2000 anos, a gente sabe que Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Isso você já aprendeu, né? Então, vocês lembram que a Maria era a mãe dele aqui na Terra e o José, o pai? Então, eles levaram juntos Jesus para um caminho de bem, né? Junto, claro, com o Pai que está no céu. Foi assim que aconteceu. Quando Jesus ainda era um bebezinho, eles levaram esse bebezinho pico-rucho para o templo e foram apresentar um sacrifício para Deus. Um sacrifício de um animalzinho. Vocês sabem que antes de Jesus vir, né, e morrer pelos nossos pecados, aquele povo, né, que representava o povo de Deus, sacrificava os animaizinhos no lugar. Né? Eu também fico triste quando eu penso nisso, mas era o jeito que eles tinham de se livrar da culpa e de mostrar para Deus o quanto que eles sabiam que eles precisavam, né, desse sacrifício, porque era uma questão de justiça. Porque Deus é bom, mas Ele também é justo. Agora, a gente vai ler junto o que a Bíblia fala sobre o nosso personagem de hoje, tá bom? Está lá em Lucas 2:25. Acompanhem comigo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso. Esse homem, Simeão, ele não tinha Facebook, Instagram, né, nada disso. Mas vamos imaginar que ele tivesse uma conta e que a conta dele fosse @Simeão no templo, tá bom? Vamos imaginar, hein? Eu quero hoje que vocês tenham bastante imaginação. Então, olha só, eu vou mostrar, o Tyson vai colocar aqui na tela para a gente. O que ele postou, o primeiro post de Simeão na rede social, hein, lá no Instagram. Postou lá, ó. Hora da introdução. Para aqueles que são novos por aqui, sou Simeão. Eu moro em Jerusalém e passo muito tempo no templo, lendo as Escrituras. Acompanhe enquanto eu compartilho o que aprendi. Legal, né? Olha só. Simeão, ele era um homem muito bom. Ele estudava as Escrituras, ele vivia lá em Jerusalém e buscava a Deus. Ele louvava, ele fazia o que agradava a Deus. Enfim, ele sabia o que os profetas antigos tinham dito sobre Deus e sobre esse Salvador que viria. Então, ele mergulhava nas Escrituras, né?
Lembrando que as escrituras, naquele tempo, ele não tinha a Bíblia como a gente tem. Eles tinham os escritos, né, desses profetas que viveram centenas de anos antes deles. E eram esses papéis que eles sabiam que foram inspirados, né, por Deus, por homens cheios do Espírito Santo, assim como ele era, que acabavam orientando a vida dele, né, junto com o Espírito Santo, claro. Então, eu vou pedir para vocês lerem comigo agora o segundo post que esse homem de Deus colocou, hein? Vamos imaginar, lá nas redes sociais daquele tempo que a gente está imaginando que fosse igual a nossa. Vamos lá. Minha amiga Ana tirou essa foto minha fazendo o que eu mais gosto, falar de Deus no templo. Estou muito grato por ele querer falar comigo também. Vocês viram que legal? A foto dele lá, muito legal, né? Ele falando com Deus. Então, agora eu vou mostrar para vocês. E aí eu quero que vocês leiam alto daí, tá bom? Leiam junto com quem estiver aí com vocês, hein? Vamos devagar. Vamos ler o terceiro post de Simeão. Pensando muito sobre essa palavra de Isaías ultimamente. Nesse post, ele estava falando sobre um versículo que ele leu nas Escrituras. E a gente encontra lá em Isaías 9:2. Vamos ler juntos? O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Vocês entenderam que luz é essa? De que Isaías falava lá atrás, centenas de anos antes de Jesus vir para a Terra? Era isso, era essa luz. Ao longo dos anos, Simeão continuou a orar e louvar a Deus e ter comunhão com Ele. E o Espírito Santo estava com ele o tempo todo. E um dia, o Espírito Santo fez uma promessa a ele. A gente não sabe que dia que foi esse. A gente não sabe, mas a gente percebe que passou muito tempo até a promessa acontecer, tá bom? Então, Deus disse para ele de que ele não morreria antes de ver o Salvador. Ele não morreria antes de ver o Salvador. Então, ele estava esperando. Ele estava esperando porque ele sabia disso. Vamos ver juntos agora mais um post. Coloca aí para mim, Tyson, do Simeão. Vamos imaginar, mais um post. Hoje foi um bom dia. Não posso dizer mais agora, mas fiquem ligados. Ai, Simeão, quer matar a gente de curiosidade? Ai, dá para ver que você acreditava na promessa de Deus, né, Simeão? Que legal. Crianças, ele esperou. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas ele esperou. Ele recebeu essa mensagem do Espírito de Deus. E vamos imaginar que foi preciso muita paciência, né? Vamos imaginar mais um post? No quinto post, coloca lá pra gente. Olha só, pode demorar um pouco, até que eu possa compartilhar mais. Mas não se preocupe, vai valer a pena esperar. Gente, vale a pena esperar, é isso que ele está falando pra gente. Isso é muito legal. Sexto post, vamos lá. Leiam aí. Estado de espírito. Curioso, né? Estado de espírito. Vamos ver mais um? Ele postou mais um. Veja a última legenda. Gente, o que será que ele quis dizer aqui? Não sabemos quanto tempo isso levou, tá? Mas, sem dúvidas, Simeão ficou esperando muito, 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 muito para ver o Salvador. Mas teve paciência. Até que um dia, o Espírito levou Simeão ao pátio do templo. Lembra que ele ia no templo? Então, ele foi. Naquele dia, o Espírito falou com ele e ele foi.
vamos continuar imaginando que se fosse hoje, ele faria um post assim, ó. Hoje é o dia, a caminho do templo. Viram lá? Ele estava a caminho do templo. E Simeão foi ao templo e ficou lá esperando no pátio, né? Ele sabia que ele tinha que ficar esperando ali. Agora, lembra que eu disse que Maria e José, eles trouxeram o bebê Jesus para o templo quando ele era bebê? E parei, né? A história e comecei a falar dos posts. Então, vamos voltar aí. Jesus tinha apenas 6 semanas. Era um bebezico, muito pequenininho. E como você deve ter adivinhado, o dia que eles vieram ao templo foi o mesmo dia que Simeão estava lá esperando. Então o Espírito Santo levou Simeão no mesmo dia que Jesus foi. Isso é muito legal, hein? Pois é. Simeão pegou Jesus em seus braços, louvou a Deus e... Vamos imaginar o que ele postou depois? O post do Simeão, vamos lá. Isso é o que eu estava esperando. Não acredito que o dia finalmente chegou. Jesus, Filho de Deus, em meus braços. Obrigado, Deus. Gente, vocês imaginam a alegria do Simeão? Ele esperou tanto, mas o grande dia chegou. Foi confirmado para ele. Agora, ouça o que está lá na Bíblia. Eu vou ler com vocês, Lucas 2, 29. De 29 a 32. Quando Simeão falou com Deus, tá bom? Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. A mesma coisa é verdade hoje. Deus cumpre as suas promessas para as nossas vidas, crianças. E também é verdade que, às vezes, a gente tem que esperar. Às vezes, a gente tem que esperar um pouquinho. Às vezes, a gente tem que esperar tanto, que a gente fica cansado. Mas a gente precisa confiar que Deus cumpre as suas promessas e que as suas promessas se tornam, sim, realidade. Essa é a grande notícia. Quando você tiver que esperar, lembre-se, Deus é contigo, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. E agora a gente vai orar, pedindo a Deus para nos ajudar a ter paciência quando a gente tiver que esperar. Vamos orar comigo? Senhor Deus, primeiro nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina todos os dias a viver melhor. E dessa forma, aprendendo na sua palavra, muitas dicas preciosas de como viver melhor, a gente segue esperando dias melhores, esperando uma coisa que a gente quer muito. Então a gente pede para que o teu Espírito Santo nos ajude a ter forças para esperar. Porque o Senhor sabe que não é fácil para a gente precisa do Senhor. E a gente espera no Senhor. Abençoe todas as famílias, Pai, que estão ouvindo essa mensagem. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amores, eu espero que vocês tenham dias lindos e que quando vocês tiverem que esperar, vocês tenham a força que vem de Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.